Pessoal, olha só, vocês acham que a direita deve se unir ao Centrão para ganhar as eleições 2026? Responde aqui para mim rapidinho que eu quero saber a sua opinião do que vocês acham do presidente do PSD, o Gilberto Kassab, lutar pela anistia do Bolsonaro e dos manifestantes de janeiro. Respondem aí para mim. E também eu quero saber uma outra pergunta que eu faço para vocês, eu gostaria de saber a resposta, é o que vocês acham do ministro Alexandre de Moraes ser vítima e juiz ao mesmo tempo no processo que condenou Bolsonaro a 27 anos. Vão respondendo aí, deixa aí o seu comentário, porque temos uma novidade fresquinha sobre o assunto. Mas olha só, gente, a esquerda entra em desespero, hein? E isso daqui não é só uma opinião que eu estou trazendo minha, isso daqui é o que está na grande mídia. O jornal Metrópolis foi responsável por nos trazer essa matéria. Governo Lula faz ofensiva contra a anistia e paga 3,2 bilhões de reais em emendas. O governo Lula, gente, ele pagou 2,3 bilhões somente na terça-feira passada. A maior liberação de recursos do Congresso em 2025 e a nona da série histórica. Isso daqui tá aqui, ó, no Metrópolis para todo mundo ver. O governo do presidente Lula acelerou o pagamento de emendas durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, principalmente na semana das condenações. Ou seja, né, desde o início da análise do caso na Suprema Corte, a liberação desse tipo de despesa soma 3,2 bilhões de reais na tentativa de fortalecer o Planalto e de fazer com que a adesão ao Centrão, né, conter, vamos dizer assim, a adesão do Centrão à proposta de anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado. Mas parece que não está dando muito certo essa estratégia do Lula não, gente, porque olha só, essa matéria, eu vou compartilhar com vocês, que saiu aqui no Instagram, né? O jornal Metrópolis também foi quem trouxe. Diz que o Kassab diz que Lula está perdendo o centro e defende aí a anistia. Ou seja, né, aqui mostra que o presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, defendeu no sábado, dia 13, a união de partidos de centro e direita nas eleições 2026 para derrotar o presidente Lula e fez críticas à gestão do petista na presidência da República. Esses partidos, felizmente, vão estar juntos no primeiro ou no segundo turno com um candidato ou com vários candidatos. Isso depende muito de entendimentos partidários e circunstâncias locais. Mais do que naturais na democracia, mas o diálogo hoje no campo do centro e da direita é muito positivo. Se a direita e o centro estiverem juntos, vão ganhar a eleição. As declarações foram feitas durante o painel de Rocas Festival, o evento de luxo do setor equino, realizado em Itu, no interior paulista. Kassab participou de um debate com o presidente nacional do PL, que é o Valdemar Costa Neto, mediado pelo deputado estadual bolsonarista Tomé. E segundo Kassab, Jair Bolsonaro venceu as eleições em 2018 porque o centro abandonou o PT e que o partido de Lula voltou ao poder em 2022 quando foi a vez de Bolsonaro perder o centro. Agora, na leitura do político, é o PT quem novamente se distancia dos partidos de centro. O Lula está perdendo o centro. Se tivermos juízos e soubermos entender que o projeto vai vencer as eleições do Brasil, é um projeto que una direita e centro, nós vamos vencer. Se não tivermos juízo e entender que esse é o caminho da vitória, Lula vai ganhar, disse Kassab. Gente, vocês viram aí? O que vocês acham? Por isso que eu perguntei logo de cara, no início do vídeo, o que vocês acham da direita se unir ao centro? Será que realmente essa união, né, seria para beneficiar o Brasil? O povo de direita precisa tomar bastante cuidado com esse tipo de movimento, porque a esquerda já mostrou que joga pesado, usando STF, mídia, máquina pública para destruir adversários. Se o centro entrar no jogo apenas para se beneficiar, sem convicção, a direita pode acabar sendo traída de novo, né? Então a gente sabe que a anistia não pode ser moeda de troca em gabinete, ela é um direito para corrigir uma injustiça, mas se Kassab estiver de fato disposto a lutar por isso, será que seria ótimo ou não? Vão comentando aí. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer aqui, né, que enquanto assim o Lula tá
pagando e muito caro para tentar conter aí o perdão, né, da anistia. Vocês viram aí que o Kassab quer se unir, quer unir centro com direita. E não é só ele não, olha só, o Tarcísio saiu no G1 também uma matéria que mostra sobre o Tarcísio que foi para Brasília para articular a anistia de Bolsonaro. Ó. Tarcísio volta a Brasília para tentar destravar a anistia a Bolsonaro. Então o governador de São Paulo retoma a articulação após ex-presidente ser condenado no Supremo Tribunal Federal a 27 anos pela trama golpista. E líderes da oposição devem se unir essa semana para traçar estratégias e fazer a proposta avançar em meio à resistência por parte da cúpula do Congresso e do governo. Então, o Valdemar Costa Neto, ele se encontrou nesse sábado com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que teria também sinalizado que vai apoiar a pauta. Em entrevista ao Estúdio I da Globo News, em agosto, Kassab, que também é secretário na gestão Tarcísio, defendeu discutir a anistia, mas que não convinha uma ampla, geral e restrita, como defender parte da oposição, inclusive o presidente do PL. E na última semana, o líder do PL na Câmara, que é o Sóstenes Cavalcante, afirmou que aguardava a ida de Tarcísio a Brasília para destravar a anistia e negociar a votação da proposta. E Bolsonaro foi condenado a 27 anos, né? Claro que ainda cabe recurso, a gente vai acompanhar de perto, mas a gente já vê que mesmo Lula esbanjando aí a grana pública, o centro quer se aproximar, mostra uma intenção de se aproximar mais da direita do que da esquerda. Enquanto isso, o Bolsonaro, ele conseguiu aí uma liberdade provisória, né, na qual o ministro Alexandre de Moraes foi forçado a fazer essa liberação, pois o Bolsonaro encontra-se em prisão domiciliar. Ele teve que ir para exames e os exames do Bolsonaro mostraram anemia e pneumonia residual, gente, como vocês estão vendo aqui, né, em prisão domiciliar. Ida ao hospital foi autorizada por Moraes em pleno domingo. E no boletim médico divulgado pela equipe do hospital, os próximos dias será avaliada a necessidade de complementação terapêutica para Bolsonaro. Segundo aqui a matéria, segundo o boletim médico, os exames laboratoriais mostram um quadro de anemia e a tomografia mostrou a imagem residual de pneumonia. Já o procedimento cirúrgico não teve intercorrências. E o Bolsonaro recebeu alta no início da tarde de ontem, retornou também sob escolta policial para sua residência, onde cumpre prisão domiciliar. E na saída, apenas o médico-chefe da equipe cirúrgica, Cláudio Birolini, falou com a imprensa. Então vocês viram aí, né, gente? Tem mais, hein? Olha só aqui, agora que pega fogo, sabia que a Polícia Federal, um relatório da Polícia Federal pode inocentar Bolsonaro? E olha só, o Moraes negou ser juiz e vítima em trama golpista e aponta o Estado como alvo, né? O ministro respondeu aqui aos questionamentos porque já tem gente tremendo na base com essa possibilidade da Polícia Federal, né, desmartelar todo esse esquema contra o Bolsonaro e fazer o Bolsonaro, né, ter uma inocência, porque olha só o que o Alexandre de Moraes afirmou, a vítima aqui é o Estado brasileiro, ele está dizendo que não é ele que é vítima. Ele nega a suspeição na sessão em que a primeira turma julgou o núcleo 1 da trama golpista, que envolve o Bolsonaro e mais 7 aliados. O Moraes reiterou que não é suspeito nem impedido de atuar no caso e ressaltou que intimidações não podem servir como estratégia de defesa. Então ele fala que ali quem está sendo ameaçado seria o Estado. É como se não fosse ele, que na legislação não prevê que ele possa aí não agir como juiz nessa situação, né? Então vocês perceberam aí, gente, que há uma situação bem delicada e que pode ser motivo de comemoração até para a direita, né? Essa possibilidade da Polícia Federal entender que o Moraes atuou de forma parcial. Se isso acontecer, a consequência é óbvia. Toda essa narrativa aí contra Bolsonaro pode desmoronar como um castelo de cartas. Então, a gente viu que a Polícia Federal ela pode reconhecer a parcialidade de Moraes. Isso abre porta para a inocência de Bolsonaro e uma prova de que Bolsonaro foi alvo de um processo político disfarçado aí de jurídico. Então a gente vai acompanhar, né? Mas Moraes já começou a se posicionar. Já o desespero é tão grande que já tem gente em Brasília tremendo
só de pensar nessa possibilidade, porque se Bolsonaro voltar à cena política com força total, aí sim o sistema vai sentir o que é resistência popular, né? Então, a pergunta que fica é: o STF vai conseguir segurar essa bomba? Ou a Polícia Federal vai abrir o caminho para a liberdade de Bolsonaro? Então, a Polícia Federal pode inocentar. E já existe aí, gente, possibilidade disso acontecer, tá? Então, a gente vai acompanhar de perto os próximos capítulos, né? E para encerrar o boletim de hoje, eu encerro aqui com uma matéria que quem trouxe foi o próprio jornal Metrópolis. E eu vou compartilhar aqui em tela agora com vocês. Olha só essa matéria na qual o jornal Metrópolis trouxe. Deixa eu pôr o áudio aqui para vocês ouvirem junto comigo, porque o Trump não descarta ataque dos Estados Unidos. Donald Trump não descartou realizar ataques em território venezuelano. Trump foi questionado por um repórter neste domingo sobre possíveis ataques à Venezuela continental. Ele também afirmou que as eleições que deram mais um mandato ao ditador venezuelano Nicolás Maduro foram tão corruptas quanto as que elegeram Joe Biden em 2020. Veja a fala. We will start doing strikes on mainland Venezuela. We'll see what happens. Look, Venezuela is sending us their gang members, their drug dealers, and drugs. It's not acceptable. Is getting rid of the president an option? Is getting rid of Maduro an option right now? We'll see what happens. It's not an option or a not option. We'll see. We had an election that was wrong. It was almost as corrupt as our election of 2020. You know that? You know what I'm talking about? I wouldn't say theirs was much more corrupt, but it was certainly corrupt, but ours was corrupt also. Mr. President, what Então, vocês viram aí, né, pessoal? O presidente dos... Deixa eu pausar aqui. Então, vocês viram aí, eu quero saber o que vocês acham disso tudo que está acontecendo, quais serão os próximos capítulos, veremos. E eu trarei aqui para vocês as novidades, então fiquem ligados ao canal. Muito obrigada, um beijo, até logo.